Este é o primeiro capítulo do livro Storm on Mars, O Poder de Orar, a Vontade de Deus, da editora Mundo Cristão. Eu gosto muito da Storm porque ela é uma pessoa muito didática. Ela sofreu muito, ela escreve com uma linguagem muito simples, clara, objetiva, direta, né? E por isso que tocou muito meu coração esse tema do livro, por isso que eu vou ler este livro dividindo ele com vocês. E eu vou fazer uma resenha, na verdade. Essa resenha eu vou contar sobre o livro e colocar alguns exemplos meus, algumas coisas práticas também, aquilo que eu vou acrescentando, aquilo que eu vou observando do livro. Hoje eu vou falar a respeito do primeiro capítulo, que tem como título Orar para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ela começa contando que ela sempre tinha uma tristeza muito grande. E eu acabo perguntando para vocês, né? A gente, por mais que a gente, muitas vezes, né? A gente está ali em Cristo, a gente está na igreja, às vezes a gente tem tudo que uma pessoa tem para viver feliz, mas muitas vezes a gente traz conosco uma tristeza, né? E ela fala que o simples pensamento de ter de enfrentar mais um longo dia traz consigo uma depressão tão forte que é necessário um enorme esforço até para sair da cama. E quantas vezes a gente não se vê assim? A gente olha e a gente sai da cama mesmo. Senhor, me dá força, porque por mim, a minha vontade hoje era me permanecer na cama. Então ela escreve o livro com propriedade a respeito das suas dificuldades. A Storm, ela sofreu abuso, ela teve aborto, ela usou drogas, ela usou bebida, ela teve muito sofrimento com a mãe, né? Ela trabalhou muito a questão de perdão, de culpa em relação à mãe. Então ela fala com propriedade a respeito dessa depressão. Então ela fala ao mesmo tempo que nunca as pessoas percebiam essa luta dela, né? Ela fingia sempre estar bem. E ela nunca conseguia ficar bem, ela vivia como se fosse um looping, né? E ela fala que em muitos momentos da vida dela, quando ela acordava, o silêncio era ensurdecedor e expunha a futilidade da vida dela. E era insuportável ela viver dessa forma. Então, ela vai falando, né, que quando ela tentou por algumas vezes o suicídio, né? Ela fala que ela tomou remédio, que ela acabou passando mal, mas que ela acabou, né, não sendo levada, mas ela se sentia muito, muito mal com a vida que ela tinha. E ela fala que quando ela chegou à conclusão de que nem Deus, nem ninguém ajudaria a vida dela, né? Ela percebeu que ela teria que se virar sozinha. Ela dizia assim que era ela mesma quem estava no controle do seu destino. Era ela quem tinha que fazer com que os outros a aceitassem, né? Era ela que tinha que transformar a vida dela no que realmente deveria ser. E o problema era que ela sabia que ela não conseguia fazer nada disso. E aí eu te pergunto, você já viveu momentos assim? Pode ser que não seja nem na sua vida, mas às vezes é no seu casamento, às vezes é na sua família, né? Às vezes o lidar, relacionamentos, e a gente fala, gente, eu já dei de tudo, já fiz todos os esforços possíveis para eu estar bem com essa pessoa, nesse trabalho, ou arrumando um emprego e eu não consigo. Então ela fala, né, que ela tentou de tudo, só que ela não sabia mais como fazer. Então ela vai relatando que ela, numa determinada época, ela tentou uma vida como cantora, como atriz de TV, e ela fala que teve um episódio que ela estava cantando, ela e mais duas pessoas estavam dividindo o mesmo microfone, e naquela época, né, antes de 1970, não tinha as edições igual tem hoje. Então ela fala que quando ela terminou a gravação, ela esbarrou um anel que ela estava no dedo, ela esbarrou no microfone, fez um grande volume, um barulho, e todo mundo parou
e ficou olhando para a cara dela. E ela falou que ela se sentiu muito mal, muito. Culpa, né? Ela pediu muitas vezes desculpa. E ela ficou imaginando, né, que todo mundo olhasse para ela de uma forma torta e que ela se sentisse que a rejeitariam, né, que nem chamariam ela para o almoço. Mas ela falou assim que naquele momento ela se sentiu tão constrangida porque a única coisa que aconteceu foi que a pessoa, o regente, né, virou e falou, olha, por favor, se alguém mais estiver usando brincos ou pulseiras, que pudesse tirar para que isso não acontecesse de novo, né? E ela falou que ela sentiu vontade de chorar naquele instante, não somente pelo erro que ela tinha cometido, mas também pelo amor, pela misericórdia, né, que eles haviam ali, o grupo havia demonstrado para com a vida dela. Então ela fala que isso não era normal nas experiências que ela tinha vivido na vida dela. Então que ela começou a perceber ali que existia algo diferente naquele grupo onde ela estava ingressando, né, uma nova amizade. Que ela saiu para almoçar com algumas pessoas desse grupo, que é onde ela estava gravando, né, cantando, e aí ela fala que ela, observando essas pessoas todas, ela falou, nossa, ela não conseguia tirar da ideia, né, que Deus tinha um plano. Como assim? Ela via todas aquelas pessoas bem, e ela falava, puxa, essas pessoas todas têm uma vida, elas são acolhedoras, né, é tudo muito gostoso, Deus tem um plano na vida de cada um deles, mas ela sabia que ela, né, ela não conhecia um Deus do qual eles falavam, porque eles falavam muito em Deus, e ela chegou a pensar depois desse almoço, ela falou assim, nossa, mas será que Deus tem um plano para minha vida? E é assim a gente, né, às vezes a gente fala, que plano é esse que Deus tem para minha vida? Onde é que está escrito? Onde é que eu pego o script dele para eu ensaiar, né? E aí ela fala que ela ficava se perguntando. Então, isso significava o quê? Que ela teria que fazer alguma coisa para a vida dela, para Deus executar o plano. E aí eu pergunto, será que a gente tem que fazer? A gente tem que ser pessoas agradáveis? A gente tem que falar com alguém? Como é que funciona isso, né? Para gente realmente cumprir o plano de Deus sobre as nossas vidas, né? E aí ela fala assim, mas e se o plano dele for que eu seja missionária na Sibéria? Seria melhor então morrer. Aí ela fala, então como descubro o plano de Deus para minha vida? E aí ela fala que Deus, né, ela orou para Deus, dizendo, Deus, se o Senhor tem um plano para minha vida, mostra o que eu preciso fazer para vivê-lo. E ela falou que ela não ouviu nada e que ela suspeitava que Deus nem existia e que ela prosseguiu a vida dela. E durante meses que se seguiram, muitas coisas ela vai contando o que aconteceu na vida dela. E uma delas é que ela conheceu, né, o Deus que a amiga dela, ela fala muito de uma amiga, a Terry, e os seus amigos falavam. Então, ela fala que é uma simples oração que ela tinha feito dentro do carro, né, dizendo, Senhor, se o Senhor vive mesmo, qual é o plano de Deus que o Senhor tem para minha vida? Onde é que eu me encaixo em tudo isso, né? Então ela fala que ela percebeu que Deus não era algo misterioso, mas ele era uma pessoa, né, ou que escolhia apenas uma pessoa. Então ela fala, né, que Deus está acessível para todos nós e que basta a gente conseguir encontrá-lo. Mas aí ela vem discorrendo, ela fala que os passos são simples, né, para a gente conseguir entender os planos de Deus para a nossa vida. E ela fala que só que às vezes, muitas vezes a gente não acha necessário, por isso que é muito simples, é muito óbvio, ela fala. Então por isso que às vezes acha que a gente não consegue segui-los ou que a gente jamais seremos felizes se a gente fizer a vontade de Deus de uma forma tão simples. Então, até que a gente viva a vontade de Deus, o nosso destino será uma vida vazia, né? Se a gente continuar a viver uma vida que não inclui Deus, vai ser incompleta, não adianta. Então, saber que Deus tem um plano para mim, para você, enche a sua vida com propósito, de uma forma que nada mais é capaz. Então, tudo fica mais simples, pois não é você que precisa estar com todas as coisas sob o controle e ter que fazê-las dar certo. Isso é um peso muito grande para minha vida, se eu tivesse que falar, nossa, eu sou perfeita. Né? E é muito interessante, hoje mesmo eu estava fazendo uma reflexão com uma outra leitura, um outro estudo que eu estava fazendo,
que eu tava pensando, né? Puxa vida, eu já sei que eu sou imperfeita. Eu já sei, eu tive um insight nesse sentido, né? Eu já sei que eu sou imperfeita, eu já sei que eu sou pecadora e que eu dependo de Deus para todas as coisas. Então aí na hora eu falei, gente, olha, uma chave virou, porque se eu sei que eu sou imperfeita, que eu sou pecadora e que, né, não é que eu vou ser desleixada de largar tudo, é que eu sempre vou precisar estar olhando para minha essência, na qual eu sou frágil, na qual eu sou errada, na qual eu sou cheia de defeitos. Ou seja, isso me faz andar num patamar com Deus de submissão e poder enxergar a mim e olhar sempre o outro como uma pessoa melhor, que é o que a Bíblia fala. E aí eu falei, gente, que máximo, porque a gente sempre fica querendo acertar, querendo ser perfeita, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor funcionária do mês. Lógico, a Bíblia fala tudo o que fizer, fazer como se fosse para o Senhor. A gente vai dar o nosso melhor, a gente vai fazer excelência. Mas sabe quando parece que descortinou, tirou um peso de culpa das minhas costas, como se dissesse, calma, vamos caminhar juntas com Cristo, que ali você consegue algo. Porque se você tentar pela sua vontade, pela sua garra, ser a pessoa perfeita, você não vai conseguir. E é exatamente isso, né, que ela vem falando. Esse mesmo insight aqui que o livro traz, né, que ela fala que Deus tem um plano pra gente, mas a gente tem que seguir com ele, né, porque parece algo tudo muito simples, né, então só que a única coisa que a gente precisa fazer realmente, ela fala que é olhar para Deus e deixar ele tomar o controle das nossas vidas. Então ela falou que a partir daquele momento ela orava, né, falando para Deus, Senhor, então diga-me o que eu tenho que fazer, mostre-me que passos que eu tenho que dar. Guia-me ao lugar aonde eu preciso ir. E Deus respondeu a essas orações, ela fala, e ela falou, Deus falou ao coração dela, dizendo, apenas busca a minha presença e eu farei as coisas acontecerem do jeito certo. Então ela conta que à medida que ela fazia as coisas, né, ela começava a enxergar um estilo de vida coerente que podia compartilhar com as outras pessoas. Então, ela podia dizer, dê esses passos, se você caminhar com Deus e viver da maneira dele, não se desviará do caminho. E se acaso isso acontecer, ele o conduzirá de volta. Isso porque você está ouvindo a voz de Deus e discernirá em seu coração quando violar alguma de suas instruções. Isso é maravilhoso, porque quando a gente segue, é exatamente isso que eu estava falando do insight que eu tive hoje à tarde. Quando a gente caminha com o Senhor, a gente vai falando, Senhor, olha, vai na frente que eu não estou enxergando. É como se dissesse isso. E ele mesmo, a gente vai mostrando já a nossa fragilidade, né? E Deus vai nos instruindo. É igual um filho. O filho vem para mim, para me dar a mão e fala, mãe, me atravessa o rio, porque eu não sei nadar, eu vou largar? Deus é assim, ele é igualzinho. Então ela fala que os próximos capítulos do livro, eles são básicos para estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, né? Para poder construir alicerce firme das verdades que há em Cristo, para aprender esses princípios que ela comentou que são básicos e que são os básicos de obediência, que às vezes a gente acha que é tão simples, mas que a gente não faz, né? A gente não consegue fazer. Então ela fala, todos os princípios são a vontade de Deus para a nossa vida e está tudo revelado lá na palavra dele. Então ela fala que ao fim de cada capítulo, ela termina com uma oração curta, ela traz alguns versículos que diz respeito àquilo que ela está falando, né? Que vai mostrar as verdades do texto que ela vai trazer, ela vai mostrar isso claramente para a gente, de uma forma objetiva, e ela também, a gente vai poder declarar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ela fala que tudo isso vai nos dando segurança, vai fazendo a gente abrir a nossa mente e falar, olha, Senhor, realmente, às vezes a gente fica fazendo orações tão medíocres, né, que é aquilo que quando eu me converti eu lembrava, olha, o pastor falava, depende da oração que você faz, a oração não passa nem do teto, né, porque às vezes não tá vindo da minha alma, né, às vezes a gente ora da boca para fora e até esquece o que pediu, né, então é tudo muito lindo, então a gente precisa ter segurança e confiança no Senhor. Ela dá uma sugestão aqui, né, de que a gente possa parar e orar pela gente mesmo,
né? Todos os dias. Ela menciona um mês, mas eu digo até todos os dias das nossas vidas, né? Utilizando cada uma das 20 áreas de foco de oração que ela vai trazer nesse livro. Então, ore um capítulo por dia para ter 20 dias de oração rumo ao bem-estar espiritual. Então, esse é o primeiro capítulo e ela finda, né, falando que nos próximos passos ela vai mencionar como a gente pode orar a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente acaba pedindo a nossa vontade e às vezes não é a de Deus, e aí por isso que não dá certo, né? Sabe aquela coisa, às vezes a gente vai forçando a barra para algumas coisas acontecer. Então, a nossa oração é: Senhor, faça a tua vontade nas nossas vidas, a partir deste primeiro capítulo deste livro, que possamos ter uma jornada gostosa, juntos, nós que estamos aqui lendo e eu refletindo com o Senhor, que o Senhor pegue nas nossas mãos, que possamos viver um tempo novo de aprendizado, de oração, mas uma oração segundo a tua vontade. É isso que nós te pedimos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém.